independente do adversário, a gente viu um Cruzeiro que deu as caras, que muito parecida mesmo com o que é do 2025, mas com algumas mudanças que a gente já vê que o Tite vai trazer. Por exemplo, que ele fala até mesmo na sonora dele, da coletiva, daquilo que ele vai mudar do Cruzeiro. Então, por isso que eu trouxe isso aqui pra mesa, pra discutir mais do que esse jogo Cruzeiro-Uberlândia, que foi no sábado, que o torcedor já viu melhores momentos, que a gente já discutiu no Tempo Esportes, mais do que isso, discutir o que vai ser do Tite daqui pra frente no Cruzeiro. Vamos ouvir então a primeira sonora do Tite? E aí, quando voltar, a gente resenha sobre essa questão do Tite. Pode ser? Então vamos ouvir o que o Tite falou sobre a filosofia do Cruzeiro para 2026. A gente tem Caio e Matheus, são dois jogadores que contribuem muito na fase defensiva, mas também esses jogadores, esses externos que vêm e que contribuem, eles também na hora da retomada dão a esses jogadores uma liberdade criativa. É assim que o Cruzeiro se montou. E é assim que nós vamos trabalhar, buscando aperfeiçoar algum aspecto, mas não tirar as características principais que essa equipe tem. É a manutenção do DNA e o espírito agressivo da equipe, por vezes verticalizar. Inclusive eu chamei o Matheus uma hora no banco, falei com o Vini e digo, eu não vou pedir para eles ficarem tocando um pouquinho, eles têm que sentir o time do desafogo, da jogada de aproximação, até para em termos físicos, não ficar desgastando bate e volta, bate e volta, bate e volta. Mas é de ter, sim, mas não retirar aquilo que tem uma característica importante. Não posso, não devo. Não é a mesma coisa, tu tem um quadro, o Cruzeiro já tem um quadro desenhado. Aí tu quer que o técnico venha aqui e assine o quadro maior do que a beleza que o quadro é. Eu não vou botar ali, agregar daqui a pouco, em alguns momentos importantes, um controle, um domínio mais, não controle, um domínio mais, uma posse de bola mais, até para um desafogo, mas não retirar aquilo que a equipe tem como característica maior. Tá aí o Tite, então. Ele falou justamente que aquilo que o Rafa disse, né? Tem um quadro que já tá com a identidade do Cruzeiro, ele não vai assinar esse quadro, pintar por cima desse quadro, enfim. E aí, já entrando naquilo que o Tite pode fazer, Rafa, e respondendo a pergunta do Matheus, o que o Tite vai mudar no Cruzeiro? E aí o Matheus pergunta, Wanderson pode retomar a titularidade? Gerson entra no lugar do Lucas Silva? O que você imagina dos próximos capítulos do Mestre Adenor? Ô Lucas, assim, vamos por parte. Eu acho que o Tite, ele fez... Aí é opinião mais do que informação, claro, não dá para ter essa informação, é muito mais do que a gente consegue enxergar. Quando o Tite, ele chama lá no Parque do Sabiá, aquele time mesclado com sub-20 reservas, o Arroio, eu acho que ele já pensava na estreia da equipe principal. Por quê? Já abrir essa disputa entre Arroio e Wanderson no primeiro jogo, talvez não fosse legal para ele. O Wanderson, ele perde a titularidade por lesão, então não tem essa disputa no semestre passado, né? Porque quando o Arroio vem, o Wanderson é titular e o Arroio ainda precisa de uma fase de adaptação. Quando a oportunidade surge para o Arroio, não tem disputa porque o Wanderson está no DM. Começa 2026 com essa disputa. E já no primeiro jogo, acho que aí foi uma ideia de pensar à frente. O Tite trouxe o Arroio para falar, Arroio, você joga aqui. Muito e aí no final de semana, para não ficar encavalado, Arroio, segura aqui, você entra no segundo tempo. Aí na quinta-feira o Arroio começa como titular, com certeza vai começar. No clássico, domingo, aí já vai ter uma ideia do que é o time titular do Cruzeiro. Se é o Wanderson, se é o Arroio. Provavelmente, se tudo caminhar bem, a gente está no trabalho de exposição aqui, né? Do que pode ser quinta-feira, pode acontecer um monte de coisa. Mas se tudo acontecer normalmente, acho que o Wanderson deve ser titular no Clássico, para o Arroio ser titular na quinta-feira. E aí eu acho que o Tite vai deixar os dois decidirem. E a partir do momento que tiver todo mundo bem, e à medida que os jogos não tiverem esse atropelo aí de data, aí acho que o campo é que vai mostrar. O Wanderson dá uma mensagem muito boa, né, nesse primeiro momento, marca o gol e ajuda muito defensivamente, como a gente já se acostumou a ver. E o Arroio também dá uma mensagem muito boa com os garotos lá no Parque do Sabiá, de um contra um muito forte, do que a gente se acostumou a ver então. Então, daí a ponta esquerda, eu acho que são eles que vão decidir. Agora, com relação ao meio campo, o que a gente tem certeza, eu acho que
nós aqui, o torcedor, o chat, todo mundo, é que o Gerson vai ser titular. Não tem nem né? como. Isso não tem dúvida. Agora, se vai na vaga do Christian, se vai na vaga do Lucas Silva, eu pessoalmente, Rafael, pra mim, acho que muda menos do esquema de jogo pro Cruzeiro ele na vaga do Lucas Silva. Acho que o Christian tem uma ideia de imposição física diferente do Gerson. Não estou dizendo quem é melhor ou pior, diferente. De velocidade, de conseguir chegar melhor dentro da área. E tem crescido tecnicamente com a bola no pé. Se a gente viu muito o Christian sem a bola, com a bola a gente tem visto o Christian há 25 anos só, muito novo, né? Então vai evoluir muito ainda o Christian. Teve um lance que ele domina a bola de costas. De costas. É loucura. Então, de costas, dribla o cara, escora. E muita calma, né? O bem. primeiro gol dele é de uma calma. Loucura. A bola, ele tá entrando na área, né? Ele não tá na pequena área. Ele espera o goleiro cair pra definir. Ele muito desloca frio, o goleiro. Então, assim, tecnicamente vai evoluir muito o Christian. Então, pra mim, a vaga dele hoje, se tivesse que escolher um dos dois, seria na vaga do Lucas Silva. Mas eu acho que vai rodar tanto, Lucas. Vai rodar tanto que ele vai entrar na vaga do Christian, hora vai entrar na vaga do Lucas Silva. Então eu tô pra dizer que os dois vão perder a vaga pro Gerson. E o Christian é um exemplo de que o jogador vai ganhando confiança, né? Porque é um jogador que estava ali, entrou, ganhou oportunidade no passado, foi crescendo, foi se firmando, passou a ser titular absoluto ali, né? E pelo visto tá a fim de brigar por essa titularidade. Ainda que com o Gerson ali chegando, né? Que poderia ser na vaga dele, por exemplo. Né? Sobre o que você falou, a gente falou aí do começo do campeonato, ganhar do Uberlândia de 5-0, é o Uberlândia, de fato é o Uberlândia mesmo, mas o Cruzeiro, isso é um início que mostra que os jogadores também com essa mudança de comando, né? O time começa o ano, teve um tempo para preparação, né? Também para ganhar essa confiança, para mostrar que está afim, né? Então, acho que passa esse recado também, para o novo treinador, principalmente, porque tá comprando a ideia do cara já. Tem um novo treinador Exatamente. Ali. Aí é o que o Rafa falou, tem as conversas lá com cada jogador, né? Tem a questão do Tite falar que não vai mudar as características do Cruzeiro jogador no passado, até porque mostra a experiência dele também. Não tem sentido, se fosse um outro treinador desses aí, ia chegar aqui e que não, vou mudar tudo aqui, botar minha cara, e aí às vezes ia desmantelar o trabalho todo. Então, um treinador também que está sabendo conduzir isso também sem... bem do que você disse aí do Arroio com o Wander, sem criar... saber administrar o grupo. Né? A gestão de grupo do Tite é absurdo. E isso essa leitura que o Rafa fez é perfeita, né? O Guinaldo tá até achando aqui que o Wanderson que vai rodar nessa disputa aí. Vamos ver com o Arroio. Porque mal comparando, é igual a primeira fase de Copa do Brasil, né? Você enfrenta um time lá desconhecido, aí você goleia. Que negócio. Mas você pode perder isso. O time poderia ter, por exemplo, custado para ganhar, por exemplo, de 1-0, ou empatado o jogo, e aí o papo seria outro, né? Você contra o Uberlândia, Cruzeiro não conseguiu. Então, eu acho que se fazendo isso aí, eu acho que é o torcedor quer e espera, e o time tem dado essa resposta quando foi acionado. Agora, sobre essa gestão de grupo, né? Que você parar pra pensar, essa leitura que você fez foi muito boa, e você para pra pensar, a gestão de grupo que já tá fazendo o Tite, os caras já estão comprando a ideia do cara, né? Porque assim, você vira pros caras e fala assim, gente, começar o Brasileiro, as 2 primeiras rodadas, nós vamos com o Sub-20, pode ser até 3 rodadas. Pô, primeiro jogo no Mineirão, tal, início de rodada, vocês vão ter mais uns dias de folga. Pô, pros titulares, ótimo, ganhei mais uns dias de folga. No Mineiro. No Mineiro. Isso. Pô, ótimo, ganhei uns dias de folga, vambora. Beleza. Agora, em Uberlândia, vou manter a equipe Sub-20, se vocês precisarem viajar, titular, ótimo. Os garotos, pô, ótimo também. Fica bom pra todo mundo. Fica bom pra todo mundo. Aí ele coloca o Arroio. O Wanderson não pode jogar ainda? Faça sua estreia, joga, mostra o que você sabe. Fica evidente que pro próximo jogo eu preciso colocar o Wanderson, então já não cria disputa entre os dois, não cria competição. Agora ele vai ter que intercalar e é isso que o Rafa falou, os caras mesmo vão ter que se decidir. E dentro do grupo o cara vai conversando. E o Tite foi questionado sobre, o que você vai fazer quando o Gerson estiver disponível? Aí ele fala, day by day, né? Um dia de cada vez. Vou ter que ajustar. É óbvio que todo mundo sabe que o Gerson vai chegar jogando, mas o cara vai ajustar. E aí, se o Christian perder posição, o Christian vai entender que, pô, beleza, o Gerson entrou, mas o Tite vai me deixar jogar, porque olha o que eu mostrei pro Tite. Então, assim, o Tite tá gerindo o grupo muito bem, muito bem. Mais ainda, quando o Tite chega num cenário que é positivo, né? O Cruzeiro terminou o ano muito bem. Não tem por que chegar aqui, seria até, né? Mudar, né? Não tem por que, seria jogar contra, né? Essa sua ideia foi muito boa mesmo. Você pensou isso sozinho, Rafa? Foi muito bom. O Juversi fala aqui, Cruzeiro jogou como se não tivesse entrado de férias. Sabemos da limitação do Uberlândia, mas a avaliação deve ser feita em cima do desempenho do time. E o Tite foi inteligente ao manter o padrão. Se fosse outro treinador, ele iria chegar e desmontar o Cruzeiro e fazer do zero.
o Tite é um cara muito velho de guerra, né? E assim, e a filosofia, a gente tá falando isso até chato, né? Parece muito com o Leonardo Jardim, né? Sim. Muita coisa se parece. E o Tite vai pegar, cara, o Tite simplesmente falou, cara, vou pegar um time que já tá bom, já tá montado, vou colocar uma coisinha ou outra aqui que eu acho que vai ser melhor, e é o que realmente a gente vai ver do Cruzeiro. Eu acho que a gente vai ver do Cruzeiro um time com mais posse de bola, em relação ao trabalho do Jardim. Acho que isso o Tite vai fazer. Já começou a fazer contra o Uberlândia, e acho que vai fazer isso mais vezes, do time ter mais a bola, em vez do jogo do Jardim ser mais reativo. Essa reação do Juversi aí com relação ao Cruzeiro ter passado essa mensagem, quase não teve férias, né? A turma surpreendeu o Tite também, né? Quando ele fala que esperava menos do Cruzeiro. E ele vê um Cruzeiro dominante, né? E aí a gente fala do 5-0, ao 5-0. Uma coisa é não empolgar a ponto de achar que o Cruzeiro vai ser campeão da Libertadores. Não iludir. Mas que chama a atenção, não só a goleada, mas a maneira como o Cruzeiro se posiciona e consegue entregar um jogo quase perfeito na primeira oportunidade que tem no ano. Cara, isso tem que ser destacado. Sim. Óbvio que tem que ser destacado, claro. né? Não dá pra você passar e ignorar esse fato. Claro. Não, olha pros outros times que colocaram jogadores titulares no Brasil. Não falo nem só no Campeonato Mineiro. Exatamente. No Brasil. Quem conseguiu jogar da forma que o Cruzeiro jogou? Jogando contra os times mais fracos. Até o Palmeiras. O Palmeiras começou mal pra caramba no essa Paulista. disposição do time e o futebol mesmo envolvente, né? Passa esse recado sim, porque a gente tá acostumado a fazer início de temporada e não teve nenhuma muleta ali, né? Geralmente é pra usar muleta. Primeiro jogo, os caras estão voltando, não teve férias, né? Né? Aí dá pra explicar ali empate ou derrota difícil. Então, assim, não teve isso. O time chegou mostrando que, eu acho que passa muito pela chegada do novo treinador também, que dá né? Perfeito. Todo mundo agora quer mostrar esse serviço ali, porque vai ser difícil arrumar uma vaga nesse time, apesar de que a gente sabe que vai rodar muito, que tem muito jogo e tudo mais. O Samuel Júnior falando que a matemática é simples, ou o Gerson joga no lugar do Príncipe ou reserva do Matheus Pereira. Mas aí vai ser difícil o Gerson ficar no banco de reserva, né? E o Aguinaldo falando que o Christian não pode sair de jeito nenhum. Tem uma outra coisa que pouco falamos, chegamos a comentar na transmissão, mas pouco falamos ainda, que esse jogo contra o Uberlândia coloca um pontinho ali nesse assunto que vamos discutir mais vezes na temporada, e depois eu vou ler uma pergunta, depois dessa discussão, vou ler uma pergunta do Júnior aqui que vai, entre aspas, encerrar a questão dessa era Tite que está iniciando, mas que é outra posição do Cruzeiro que o Tite vai ter dor de cabeça, que é a lateral direita. Porque a gente termina 2025 criticando pra caramba o William, que começa bem em 2025. O cara é convocado pra Seleção Brasileira, já foi convocado jogando no Cruzeiro, Seleção Brasileira, o William, mas termina bem mal. E aí a gente vem falando, o Fagner em 2026 vai ter que ganhar a titularidade, porque terminou melhor 2025. Aí o Cruzeiro vai lá, tem toda a questão de comprar o Fagner, fica com comprar não, né? Assinar o contrato com o Fagner, que rescindiu com o Corinthians e tudo. E aí o William começa ontem. O cara já começa participando ativamente, diretamente de um gol, da assistência. E o William joga muito bem, cara. Ofensivamente, ele joga muito bem. Num contexto geral, falando nem só ontem, né? Nem só sábado. O William participa de muitos gols. E quando a gente pega o número de jogadores que participam de gols no Cruzeiro, o William tá no top 10 nos últimos 10 anos. Ele participa de muito gol, ele se movimenta muito bem ofensivamente. E para um time que o Tite vai querer manter a posse de bola mais no ataque, o William pode ser muito importante. Ao mesmo tempo que você tem uma sombra gigantesca nele, que é o Fagner. E aí, Diogo? Tem uma confiança do Tite, né? Tá maluco, os caras foram campeões mundiais. Mas esse efeito aí pro William também querer, tem que me explicar aqui. Acho então, não sei se concorda comigo, Finelli, que a discussão da lateral direita, que não existia talvez no início do ano, passou a existir mais agora. Mas aí vai ter aquela resposta, né? Que vai rodar muito, né? Então, assim, vai depender muito de jogo a jogo, de condição física de cada jogador, né? Mas, de fato, foi uma ótima... Acho que, fatalmente, essa permanência do Fagner deve ter passado pelo crivo do Tite. Claro. O Tite conhece o jogador, e aí, é aquele negócio. O William já também recebeu um recado de tabela. Hoje, se você tivesse que escalar o Cruzeiro, tem Cruzeiro e Atlético amanhã. Claro que o Fagner não jogou ainda, né? Mas, por isso. se você tivesse que escalar... William, né? William. Até pelo que tem jogado, e eu acho que como você falou, um jogador que o torcedor também sabe do potencial, né? Quando critica um momento, é o momento, né?
Jogador que tem qualidade, jogador que até teve também aí pra sair, né? Pelo menos uma época, mas você vê que é um jogador que é o titular. E o André até fala aqui, Rafa, o André Laranjeiros, abraço pro André, tá nos cortes ali. Na nossa ilha de edição. A gente sempre precisa do André, né? Sempre precisa né? do André. Inclusive, o André, hoje. Vamos trazer o André, inclusive, pra resenha aqui. É verdade, tá faltando o André com a gente aqui. O Andrezão vai ter que colar. Ele mandou aqui... Ele é da minha época, do outro sistema, né? Nós participamos do Toca 4. É verdade, no StreamYard, ele até manda aqui, Rafa. O William, quando tem uma sombra pra ameaçar a titularidade dele, ele parece que fica mais ligado. Pode ser. Ó, eu vou até mais além, Lucão, com relação a essa pergunta que você fez pro Fina, pro clássico. Eu acho que a turma gosta da versão Prime. Eu tô velho pra essas coisas, mas já... Não, muito velho. Que isso, cara? Você já tá me esculhambando, cara. Você destruiu, cara. Muito velho. Tá velho. Eu sou o mais velho. Muito velho. Ai. Mas na versão Prime... Então, desculpa, eu vou pedir licença, tá, Fina, pra poder usar essa expressão. Na versão Prime, eu prefiro o William que o Fagner. Eu vou mais além até. Porque, assim, o Fagner, defensivamente, eu acho que não tem conversa. Ele aprendeu muito bem a marcar, a bater também, né? mas o Fagner marca muito bem. Mas ofensivamente, eu acho que o William, ele consegue ter uma leitura de jogo e que encaixa muito bem com esse ataque do Cruzeiro, né? O Christian principalmente por ali, né, auxiliando e ajudando, e eles conseguem, volta e meia, alguma coisa muito interessante, como a gente vê no gol do Romero, né? É um passe que vem do William pro Christian, ele faz o corta-luz, ela alcança o Matheus, que dá o corte e depois dá assistência pro Romero. Então, é uma jogada que vem da direita ali, não tem a assistência do William, mas tem o trabalho dele, com o Christian, que já conhece como atuar por ali. Então, mas por outro lado, e aí tem que fazer o advogado do diabo, né? No ano passado, se a gente fizer uma média do que foram os laterais direito, o ano passado, a melhor média de atuação na lateral direita, para mim, foi a do Fagner. O Fagner, ano passado, foi melhor do que o William numa média de jogos, porque ele fez menos jogos que o William, né? E aí a gente fala de dois jogadores que, da parte física, eles têm problemas, né? Então, é bom pro Tite ter isso, né? E em algum momento, ano passado, o Cruzeiro tinha dois laterais, ainda não tinha o Calma Moraes, né? Tinham dois laterais só, e o Cruzeiro ficou sem lateral para a direita, porque o William estava contundido e o Fagner também, então o Cruzeiro teve problemas físicos com os dois. Então, é legal ter essas opções. E lembrando, e aí eu acho que é importante ressaltar também, o Calma Moraes é um bom jogador. Sim. Ele mostrou muita coisa no Atlético Paranaense. Eu tenho uma expectativa grande no Calma Moraes. Cria da base do Palmeiras. Eu estava escutando uma entrevista do João, coordenador da base do Palmeiras, inclusive, que ele fala muito bem do Calma Moraes, fala que não deu porque tinha muita concorrência e tal, mas que era um grande jogador, né, o Calma. Muito bom de bola. Eu tenho uma expectativa grande. Eu acho que o William também, ano passado, acabou dando, vamos dizer assim, se é que existe isso, um pouco de azar nas finalizações também, né? Porque se algumas finalizações ali vão a gol e entram, né? Aí talvez eu tivesse com um pouco mais de respaldo para ter essa resposta, né, com relação ao que o torcedor, como o torcedor vê, né? Mas eu também acho que o William é o titular do time também.